amiguinhos, eu sou o Miguel e essa é a arte educadora Vera Freitas. Nós estamos aqui para trazer uma oficina super especial para vocês, na qual vamos aprender a fazer roteiro para teatro de fantoches, fantoches e a contar histórias. Professora Vera, quem está nos ajudando nesta oficina? Miguel, esta oficina é patrocinada pela Lei Aldir Blanc, Governo Federal e Prefeitura do Natal, através da Fundação Capitania das Artes. Ah, que legal! E amiguinhos, isso tudo faz parte da oficina de iniciação teatral, Teatro de Fantoches. Vem que a história vai começar! Qual é a diferença entre teatro de bonecos para teatro de atores? O teatro de bonecos é apenas com fantoches, mas é claro, com uma pessoa dirigindo o boneco, mas sem aparecer na cena. E o de atores são pessoas interpretando o papel de outra em determinada história. O fantoche é um boneco manipulado ou movido por uma pessoa para distrair outras. O fantoche pode ser um boneco que lembre um ser humano, um animal, um objeto ou então uma criatura inventada. As pessoas utilizam os fantoches para contar história, fazer brincadeiras, como para ensinar algo. Quem manipula os fantoches é chamado de titereiro ou titeriteiro. Fantoche, boneco ou marionete são termos designados no teatro, onde a apresentação é feita por meio de manipulação. Nós temos aqui na imagem fantoches que foram confeccionados na oficina de iniciação teatral, Teatro de Fantoches, Vem que a história vai começar, pela Vera Artes. Seguindo a evolução histórica, os fantoches foram se transmutando conforme as necessidades de cada época, não se atendo jamais ao passado. Assim, eles estão sempre em metamorfose, constantemente assumindo novas formas. Esta modalidade teatral preserva seu caráter ambulante. Então, nós podemos fazer apresentação em teatro, nas ruas, nas praças, nas igrejas, nas escolas, por exemplo, em qualquer outro local. Tipos de fantoches. Nós temos aqui os fantoches de meio corpo e os fantoches de meia. Marionetes de luvas é uma espécie de fantoche que geralmente o dedo indicador sustenta a cabeça, enquanto o polegar e o anular fazem a vez dos braços. Nós temos aqui na outra imagem fantoches de meio corpo e fantoches de corpo inteiro. E se vocês observarem, são diferentes tipos de fantoches. Então, nós podemos utilizar diferentes fantoches para diferentes histórias ou utilizar o mesmo fantoche para diferentes histórias. Manipulação de fantoches. O boneco é um objeto inanimado, até que o manipulador lhe dá vida. Essa vida é expressa pelo modo como o manipulador manipula o seu boneco. Essa é a maneira a se considerar em dar vida a um boneco. Podemos observar que as nossas mãos, em uma apresentação de teatro de fantoches, vão sempre estar em constante movimento, juntamente com os braços e o corpo do fantoche. Com elas, também nos comunicamos através de gestos, ora demonstrando algo, ora expressando um sentimento. Os movimentos do fantoche. Lembre-se de que o boneco não precisa se mover a cada palavra falada. E certifique-se que não é só sua cabeça que se move. Ele ficará mais vivo se todo o seu corpo apresentar movimentos. Os movimentos do fantoche devem sempre ter um propósito. Um boneco em movimento, sem razão, é perturbador e confuso para seu público. Ao mesmo tempo, o boneco não deve permanecer inativo em suas mãos por longos períodos de tempo. Então, quando for escrever um roteiro teatral, temos que escrever falas pequenas e que os dois fantoches ou mais tenham interação constantemente. Tipos de cenário. Nós temos aqui o cenário de madeira, um de caixa de papelão e o palco. Então, os cenários, independente de qual seja, é sempre bom estar utilizando um ambiente confortável, um ambiente colorido, um ambiente onde as pessoas se sintam bem em assistir a sua apresentação teatral.
que chame a atenção do espectador. Trabalhando a voz para os fantoches. Comece usando a sua voz normal. Quando estiver seguro, experimente usar uma voz diferente. A voz de um fantoche deve combinar com o seu caráter. Uma formiga e um elefante não pode ter a mesma voz. Quando houver dois personagens em cena, trabalhe tons constantes. Tom baixo, alto, grave, agudo. Desenhos animados são ótimas referências para se buscar tipos diferentes de vozes. Então, leia pequenos textos e trabalhe-os usando a voz, a sua própria voz. Leia em voz alta, leia pausadamente, imite vozes de animais e tente adequar a voz do fantoche. Então, quando nós estamos em constante treinamento, a nossa voz ela vai se aperfeiçoando melhor. Dando voz do seu boneco. Trabalhe sua voz para encontrar uma que se adeque com o estilo do seu boneco. Faça testes, experimente diferentes tons e timbres. Quando for decidir a voz do seu personagem, cuide para que seja uma voz que fique confortável para você. Uma voz que irrita aqui, a sua garganta, pode ser uma péssima escolha numa apresentação um pouco mais longa. Encontre uma voz que você consiga manter ao longo da encenação. Pense como seria chato um personagem que começa falando de um jeito e termina de outro. Ao escolher a voz do seu boneco, certifique-se também de que ele ficará bem audível à plateia. Uma voz sussurrante, por exemplo, provavelmente não dará certo no seu teatro de fantoches. Então, uma voz mais baixinha, se o público não consegue escutar, ele não vai saber nem identificar qual é o boneco que está, o personagem que está falando. Nós temos aqui na imagem uma aluna da oficina de iniciação teatral, que ela faz o movimento do rosto dela de acordo com o movimento do rosto do fantoche. Se vocês perceberem, a boca da menina está aberta igual à boca do fantoche. Então, ela estava treinando, fazendo exatamente o treinamento para a fala do seu fantoche. Como começar a sua história? Uma história para fantoches deve ter as seguintes qualidades indispensáveis: ação rápida, diálogos curtos, poucas personagens em cena. Nós temos aqui um exemplo da história Medida de Comprimento. Nós temos duas personagens, Vivi e G. Então, lembrando que a voz dos nossos fantoches não pode ser igual. Então, eu tenho aqui a nossa personagem, certo? Que ela vai fazer a fala de Vivi. E eu, como não cabe em cena dois fantoches, vou fazer a fala de G. Então, G ela não vai estar em cena. Então, Vivi fala assim: Olá, G! Olá, Vivi! G, você ouviu falar sobre medida de comprimento? Medida do quê? Medida de comprimento! O que é isso? É uma unidade padronizada de medida de comprimento. Na régua, utilizamos o centímetro. Então, se vocês perceberem, todas as vezes que a palavra, quando a gente fala devagar, a personagem, certo? O fantoche, ele abre a boca, ele faz algum movimento, que é para identificar que ele está falando. Nós temos aqui outro roteiro, certo? Esses roteiros, eles não estão inteiros, eles estão em pedaços, porque colocar ele inteiro aqui numa explicação é muita coisa, mas são roteiros de 3, 4 páginas. Materiais e suas transformações. Nós temos aqui na história duas personagens, Mirla e Fernanda. Então, a nossa personagem vai fazer Mirla, certo? Então, a nossa história lá começa. Oi, pessoal! Vocês já ouviram falar da transformação da água? Não! Pois é sólido, líquido
interação que a água sofreu para o sólido? Isso mesmo, Fernanda! Então, o picolé, o sorvete, o cremosinho e a raspadinha também passaram por esta transformação? Mas é claro que sim! Fernanda, é muito inteligente! Então, o refrigerante, a água e o suco fora do congelador estão em seu estado líquido? Claro que sim! Então, assim, gente, todo roteiro de teatro, quanto mais buscamos falas pequenas, melhor para o nosso personagem. Então, eles vão estar sempre se interagindo. E quem está assistindo vai identificar perfeitamente esta interação.